Hello and welcome to the Friday class. Bem-vindo à aula de sexta-feira. Durante a semana você teve duas aulas, na segunda-feira comigo e na terça-feira com a teacher Giovanna. E nessas duas aulas você aprendeu coisas diferentes. Por exemplo, na segunda a gente viu o texto I love this city. A gente melhorou nossa leitura, aprendeu muito vocabulário novo também e algumas coisinhas que a gente também não podia esquecer. Já na aula de terça-feira, você fez uma conversation, você praticou um diálogo sobre o book club junto com a teacher Giovanna. Na aula de hoje, eu preparei para você um resumo, tá? Entre a aula de segunda e a aula de terça. Vocabulário, expressões, coisas que a gente não pode esquecer. Ready? So, let's go. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, na aula de segunda-feira, lembra do texto que a gente viu, né? I love this city. Era um texto sobre Alex, um rapaz que sempre vai para Nova York e quando ele chega lá ele gosta de fazer várias coisas. Ele tira foto, ele visita lugares diferentes. E lembra do vocabulário que a gente aprendeu nesse texto? Eu separei aqui pra gente 13 palavras e expressões novas que a gente pode tentar usar aí durante a semana. Vamos lá, leia comigo. Number 1. To sleep. To sleep. Number 2, feel free. Vamos mais uma vez? Feel free. Number 3, presta atenção na pronúncia dessa palavra, porque além dela ter o A e o L, ela também tem o som do TH. Então vamos lá, número 3. Although. Although. O TH a gente faz com aquele som soprado, tá? Although. Number 4. Take pictures. Take pictures. Number 5, little bit less. Little bit less. Lembrando que a gente não fala bit, a gente fala bit, um pouquinho mais fechado, tá? Little bit less. Little bit less. Number 6, also. Also. Também. Also. Number 7, instead of. Junta tudo. Instead of. Apesar de ter essa letra A, a gente não pronuncia ela, tá? Instead of. Number 8. Neighborhood. Neighborhood. Mais uma vez, GH, assim como no although, ele tem um som mudo. Então, a gente não precisa pronunciar. Neighborhood. Number 9. Remain. Remain. Number 10. Be able. Be able. Number 11, afford. Afford. Number 12, amazing. Amazing. And number 13, view over. Lembrando, a gente não fala view, tá? A view over. A view over. Vamos repetir todas essas 13 palavras e eu quero que você leia depois de mim. Então vamos lá. Number 1, to sleep. 2, feel free. Number 3, olha a pronúncia do TH, although. Number 4, take pictures. Number 5, little bit less. Number 6, also. Number 7, instead of. Number 8, neighborhood. Number 9, remain. Number 10, be able. Number 11, afford. Number 12, amazing. And number 13, view over. View over. Ótimo. Agora, dessas 13 palavras que eu separei para o vocabulário, eu escolhi 8 delas para a gente praticar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler a frase e depois praticá-la. A gente vai ler uma vez devagarzinho, depois eu vou ler mais uma vez, mais rápido, juntando todas as palavras para a gente praticar a nossa pronúncia. Vamos lá, então? Number 1, eu escolhi o verbo to sleep, dormir. Então, vamos lá. I need to sleep before midnight every day. Eu preciso dormir antes da meia-noite todos os dias. Leia depois de mim. I need
to sleep before midnight every day. Vamos para o number 2. To feel free. Se sentir livre. To feel free. Então vamos lá. She feels free when she travels by car. She feels free when she travels by car. Sua vez. Ótimo. Agora o number 3. Although. Although. Embora. Although. Although it was raining, I went swimming. Embora estivesse chovendo, eu fui nadar. Although it was raining, I went swimming. Your turn. Beleza. Number 4. Take pictures. Tirar fotos. Take pictures. I love to take pictures of my dog. Eu amo tirar fotos do meu cachorro. I love to take pictures of my dog. Beleza. Number 5. Also. Also. Veja que o also significa também. A diferença dele do to é que ele a gente usa no começo e no meio de frases. O to geralmente vai estar no final das frases. Então vamos lá. I study English and I also study French. Eu estudo inglês e eu também estudo francês. I study English and I also study French. Number 6. Instead of. Instead of. Ao invés. I chose the blue t-shirt instead of the red one. Eu escolhi a camisa azul ao invés da camisa vermelha. I chose the blue t-shirt instead of the red one. Your turn. Number 7. Neighborhood. Nossa vizinhança, o nosso bairro. My neighborhood is very calm. A minha vizinhança, o meu bairro é muito calmo, é muito tranquilo. My neighborhood is very calm. And number 8, remain. Remain no sentido de permanecer, de ficar, de continuar algo. She will remain here until the end of the meeting. Ela vai ficar aqui, ela vai permanecer aqui até o final da reunião. She will remain here until the end of the meeting. Your turn. Beleza. Agora vamos ler de novo essas 8 frases, mas vamos ler elas de um jeito mais rápido, tá? Vamos tentar juntar o máximo de palavras possíveis e também dar uma olhadinha na nossa entonação. Quando que a gente sobe na pronúncia, quando que a gente desce, quando a gente faz um som mais aberto ou um som mais fechado. Então vamos lá. Number 1. I need to sleep before midnight every day. Number 2. She feels free when she travels by car. Number 3. Although it was raining, I went swimming. Number 4. I love to take pictures of my dog. Number 5. I study English and I also study French. Number 6. I chose the blue t-shirt instead of the red one. Number 7. My neighborhood is very calm. And number 8. She will remain here until the end of the meeting. Lembrando que, se ficou alguma dúvida, se você quiser fazer de novo essas frases, repetir a pronúncia, você pode dar pausa no vídeo e ir praticando, ou você pode voltar também um pouquinho, ouvir de novo a pronúncia e praticar, tá? Não tem problema se você precisar voltar, assistir de novo, assista quantas vezes forem necessárias. Vamos continuar. Don't forget. Junto com a aula de segunda-feira, a teacher deu alguns lembretes que a gente não pode esquecer. Um deles foi o uso do apóstrofo US, que é quando a gente quer indicar a posse de algo a alguém. Let's check the sentences. Vamos ver essas frases aí, ó. Letra A. That's my brother's house. It's really big.
Essa é a casa do meu irmão. Ela é muito grande. Lê comigo essa frase. That's my brother's house. It's really big. Beleza, e se eu quisesse falar assim, que essa é a casa da minha irmã, como que ficaria essa frase? A frase certa é That's my sister's house. It's really big. E se eu quisesse falar que essa é a casa dos meus avós, como que ficaria essa frase? Ela seria desse jeito, ó. That's my grandparents' house. It's really big. Então, independente da pessoa da família que você quiser usar, ou pode ser até o nome de alguém, o seu amigo, o seu colega, o seu professor, qualquer coisa. Você vai dar uma posse de algo a alguém, você usa o apóstrofe S no final da pessoa. Veja a letra B. Whose notebook is this? De quem é esse caderno? Lê para mim essa pergunta. Whose notebook is this? Veja a resposta. This is Anna's notebook. This is Anna's notebook. Veja que eu estou dizendo que é o caderno que pertence a Ana. Por isso eu coloco o nome dela, o apóstrofo e o S. This is Anna's notebook. Beleza. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho na aula, procura outras frases, tenta montar outras frases também com o vocabulário que você já sabe. Number 2, verbos no plural. Lembra que eu expliquei que quando a gente fala de he, she e it, os verbos precisam estar no plural. Veja esses dois exemplos que eu coloquei aí pra gente. Letra A. When he arrives, please tell me. Quando ele chegar, por favor, me avise. When he arrives, please tell me. Sua vez. Beleza. Se eu fosse falar sobre ela, quando ela chegar, por favor, me avise. Como que ficaria essa frase? Ficaria assim, ó. When she arrives, please tell me. Ok? Não vamos usar o it, porque aqui estamos falando, logicamente, de uma pessoa. Mas quando a gente fala sobre clima, animais, lugares, comida, qualquer coisa que não seja uma pessoa, aí nós podemos usar o it e o verbo no plural. Não esquece. Veja a letra B. She cries every time she watches that movie. Vou ler de novo. She cries every time she watches that movie. Ela chora todas as vezes que assiste aquele filme. Lê para mim essa frase, mas de um jeito mais rápido. She cries every time she watches that movie. E se eu fosse falar que nós choramos todas as vezes que assistimos aquele filme? Esses verbos estariam no plural? Não, eles não estariam, porque não estou falando de he, she, it. Nós usamos we. We cry every time we watch that movie. Então, bastante atenção para você não confundir quando estiver falando. Se eu falar ele, ela ou it, que é o ele ou ela para tudo, exceto para pessoas, eu coloco no plural. She cries every time she watches that movie. Vamos lá. Já na aula de terça-feira, você praticou uma conversation. Era uma conversation sobre o book club. A teacher Giovanna estava me convidando para participar do clube do livro, onde eles iam fazer discussões, eles iam aprender sobre o livro, ia ser uma coisa bem legal. Eu também separei 7 palavras desse vocabulário para que a gente pudesse praticar na aula de hoje, nessa aula de resumo, nessa review class. Veja o number 1. Falem depois de mim. To join. To join. Veja que não é to join. É um E fechado também. To join. Number 2. Sounds. Sounds. Number 3. I've heard. I've heard. Esse I've heard é uma abreviação de I have heard. Present perfect. A gente já aprendeu isso nas nossas aulas. I've heard. Number 4. To give up. To give up. A gente não pode falar to give up. A gente junta tudo. To give up. Number 5. Even though. Even though. Olha a palavra com TH de novo. Even though. Even though. Mesmo que.
even though. Number 6, let you know. Vamos juntar tudo. Let you know. Esse T, como a gente tem um som de vogal depois dele, ele fica com som de R. Então a gente junta tudo. Let you know. And number 7, discuss. Discuss. Teacher, esse discuss quer dizer discutir? Não, esse aí é um false friend, tá? Quando a gente fala de discutir, de briga, nós dizemos argue, é uma outra palavra. Esse discuss quer dizer debater. Você tem um tema, tem um tópico e você vai debater com outras pessoas. You will discuss, ok? Vamos ler de novo essas palavras, só que mais rápido agora. Vamos lá. To join. Sounds. I've heard. To give up. Even though. Letting you know. Discuss. Vamos ver essas 7 palavras e expressões também em frases. Check the sentences, read the sentences and practice. Vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez quando a gente estava falando sobre a aula de segunda-feira. A gente vai ler as frases e depois a gente vai ler elas mais uma vez, mas de uma forma mais rápida. Number 1, vamos usar o to join. You should join the book club. You should join the book club. Você deveria, eu estou te dando um conselho, a gente já aprendeu sobre o should também. Você deveria ingressar, fazer parte do clube do livro. You should join the book club. Lê para mim essa frase. Number 2, sounds, algo que soa, que parece. Veja a frase. He told me about the trip. It sounds interesting. He told me about the trip. It sounds interesting. Ele me contou sobre a viagem. Parece interessante. O jeito que ele me contou soou que a viagem seria interessante. He told me about the trip. It sounds interesting. Sua vez. Number 3, I've heard. Eu ouvi falar ou me contaram. I've heard. Veja a frase. I've heard about the new movie. Did you watch it? I've heard about the new movie. Did you watch it? Sua vez. Number 4, to give up. Desistir. To give up. Lembra que quando eu falo desistir, o verbo, eu digo to give up. Mas quando eu falo que a pessoa está nesse processo de desistir de algo, então a gente usa esse verbo na forma contínua. Giving up. Giving up. Veja um exemplo. He's giving up of joining to college. He's giving up of joining to college. Ele está desistindo. Ele desistiu de entrar na faculdade. Mas qual que é a ideia que a gente quer passar aqui? Que ele não desistiu ainda. Ele está nesse processo. Ele pensou em desistir e ele está pensando ainda se ele desiste ou não. He's given up of joining to college. Sua vez agora. Lê para mim essa frase. Beleza. Number 5. Even though. Muito cuidado nessa pronúncia. Even though. Veja a frase. Even though he was sick, he went to work. Mesmo que ele estivesse doente, ele foi trabalhar. Even though he was sick, he went to work. Lê para mim agora. Beleza. Number 6, let you know. Te contar, deixar você saber, te deixar a par de algo. Let you know. Veja a frase. I will let you know when I get ready. Lembra que I'll é uma abreviação de I will, de futuro. Eu vou te contar, eu vou deixar você a par, eu vou te avisar quando eu estiver pronta. I will let you know when I get ready. Sua vez. Beleza. Number 7. Discuss. Lembra que não é o discuss de discutir, tá? É o discuss de debater, de conversar sobre algum assunto. Veja o number 7. We need to discuss about it.
We need to discuss about it. Nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos debater sobre esse assunto. We need to discuss about it. Your turn. Sua vez. Beleza, agora que você já viu essas 7 palavras e expressões do vocabulário da Conversation de terça-feira, você já viu também como aplicar ela em frases, vamos ler essas frases de novo, mas vamos tentar fazer a mesma coisa que a gente fez alguns minutos atrás. A gente vai ler essa frase, a gente vai ler ela de um jeito mais rápido, vamos juntar tudo, vamos tentar falar toda a frase em um fôlego só, para a gente não ficar dando essas paradas, que é o que a gente precisa evitar quando a gente está falando inglês. Se você prestar atenção, quando você ouve as frases em inglês ou quando você faz uma leitura acompanhando, né, o áudio, você vai ver que frases, né, trechos de frases, eles não param para respirar entre uma palavra e outra. Eles falam tudo em um fôlego só. E é isso que a gente tem que fazer também. Então vamos lá. Number 1. You should join the book club. Number 2. Veja que isso aí eu dividi em duas, né? Tem um ponto ali depois do trip. Então, nesse momento, você pode dar uma parada rápida, tá? Porque você tem duas ideias para expressar. Então, para rapidinho e depois continua. He told me about the trip. It sounds interesting. Number 3. Primeiro eu tenho uma emoção, né? Eu estou expondo um fato, eu ouvi falar sobre o filme e depois eu faço uma pergunta. Você assistiu? Então, são duas ênfases diferentes, duas entonações diferentes. Então, vamos lá. I've heard about the new movie. Did you watch it? E o number 4. He's giving up of going to college. Number 5 vai ser o mesmo esquema do number 2. Nós temos duas frases, duas ideias. Primeiro, dou o fato e a conclusão. Então, duas entonações diferentes. Even though he was sick, he went to work. E o number 6, I'll let you know when I get ready. E por último, essa a gente pode juntar tudo e falar mais rápido ainda. We need to discuss about it. Ficou muito rápido, né? Vou falar de novo. We need to discuss about it. Beleza, então 7 palavras novas, 7 expressões novas, 7 formas diferentes de criar frases, junto com o vocabulário que você já vem aprendendo durante todas as aulas. Na aula de terça-feira da Teacher Giovana, ela também trouxe 2 pontos que você não pode esquecer. Primeiro foi o uso do can. A gente já viu em algumas aulas atrás, mas é sempre bom a gente entender a forma de usá-lo. Ele pode acabar enganando a gente. Nós usamos o can para indicar uma possibilidade e uma habilidade. For example, can she help me with the homework? Ela pode me ajudar com a lição de casa? Can she help me with the homework? Lê para mim essa pergunta. Can she help me with the homework? E se você fosse responder assim, sim, ela pode te ajudar com a lição de casa. Pensa aí, como que ficaria essa resposta? Olha, a resposta certa seria yes, she can help you with the homework. Yes, she can help you with the homework. Mas vamos supor agora que você quer fazer uma negação. Você quer dizer assim, não, ela não pode te ajudar com a lição de casa. Como que ficaria essa frase? No, she can't ou cannot. Mas vamos usar o can't, que é a forma que eles mais usam e soa mais bonito também. No, she can't help you with the homework. Veja que a gente tem with e o the, então junta tudo. With the. She can't help you with the homework. Olha a segunda frase. I can speak English, but I can't speak German. Nessa frase eu já coloquei afirmação e negação, né? Eu sei falar inglês, eu tenho essa habilidade, mas eu não sei falar alemão. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa habilidade ainda. Se eu estudar, eu vou aprender, lógico, mas no momento eu não sei, eu não estou hábil para fazer isso. I can speak English, but I can't speak German.
Vamos mudar um pouquinho aí. E se eu quisesse falar assim? Eu sei falar inglês, mas eu não sei falar francês. Como que ficaria essa frase? Ela ficaria desse jeito, ó. I can speak English, but I can't speak French. E se eu quisesse dizer o seguinte? Eu sei falar inglês, mas eu não sei falar japonês. Como que fica? I can speak English, but I can't speak Japanese. Então você pode usar essa estrutura aí com todos os idiomas possíveis, tá bom? Pode praticar depois. Pega uma folhinha, uma caneta e vai criando várias frases e praticando. Você pode também gravar você falando para você ver como está a sua pronúncia. Além do can, que a teacher Giovanna explicou na terça-feira, ela também falou sobre os irregular verbs. São aqueles verbos que, quando estão no passado, mudam completamente. Por exemplo, o verbo to buy, que é o verbo comprar. A gente não pode usar o buy it, né? Colocar só o ed ali e pronto. A gente precisa mudar toda a palavra. Então, to buy, no passado, bought. To take, took. To drink, drank. To see, saw. To eat, ate. To send, sent. Veja que a palavra enviar, né, send, no passado ela é bem parecida. O que vai diferenciar se você está falando de presente ou de passado é o finalzinho, o som que você faz no final. Send, se for presente, send ou sent. Sent, se for no passado. Vamos praticar? Send, sent. Bom? Vou te dar um desafio. Pega lá uma caneta, uma folha, ou então abre uma nota aí do seu celular, ou do computador, do tablet, do que você estiver usando para assistir essa aula. E você vai fazer o seguinte, eu vou pedir para você criar 6 frases. As frases precisam estar usando esses verbos que você tem aí no passado. Bought, took, drank, saw, ate e sent. Tá? 6 frases, cada frase usando um verbo desse aí no passado. Pode ser afirmativo, negativo, interrogativo, do jeito que você quiser, mas a frase precisa ter o verbo no passado, ok? Além desse desafio, eu também deixei uma homework para você. A homework é o seguinte, eu escolhi 6 palavras do nosso vocabulário, tanto da aula de segunda quanto da aula de terça, para que você criasse novas frases. As frases podem ser afirmativas, negativas, interrogativas ou as 3, se você quiser, não tem problema. Então você vai usar na letra A, to feel free, to feel free. Na letra B, although. Da letra C, instead of. Da letra D, to join. Da letra E, I've heard. E da letra F, even though. Tá? Então, você tem 2 coisas para fazer. Primeiro, montar uma frase para cada um desses verbos que estão no passado. Tá? Bought, took, drank, saw, ate e sent. E a outra lição de casa, fazer frases novas com esse vocabulário que eu deixei aí para você. São 6 frases só e a gente vai corrigir essa lição de casa. Eu vou dar uma olhada nas frases de vocês na nossa aula de hoje à noite no Telegram às 8 horas, tá bom? Das 8 às 8h30. So, that's all for today. Isso é tudo por hoje. I hope that you really like it. Espero que você tenha gostado. Se você ainda ficou com alguma dúvida, lembra, não tem limite. Então, você pode voltar, assistir a aula 1, 2, 3, 10 vezes se precisar. Além disso, você tem o suporte pelo WhatsApp com o Teacher Jonathan e você pode também perguntar no grupo dos alunos. Às vezes, outra pessoa também teve a mesma dúvida que você. Então, pergunta, pratica ou pergunta para mim também que eu posso te ajudar aí durante o dia, ok? See you later. See you in the evening. Bye bye.